1 Timóteo 6. Vamos dar continuidade ao que estávamos falando na semana passada. 1 Timóteo 6, a partir do verso 6 até o verso 19, diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Das 100 maiores economias do mundo, 51 são empresas. Das 100 maiores economias do mundo, 51 são empresas. Quero dizer com isso, existem empresas muito mais ricas que países. Por exemplo, a GM é mais rica que a Dinamarca. A Ford é mais rica que a África do Sul. A Toyota é mais rica que a Noruega. E o Walmart é mais rico do que 161 países. Segundo o jornal New York Times, 358 bilionários possuem mais dinheiro que 45% da população mundial. Sabe qual foi o primeiro bilionário do mundo? Um homem chamado Rockefeller. E quando Rockefeller se tornou o primeiro bilionário do mundo, a notícia se espalhou assim pelo planeta de uma forma impressionante. Um homem bilionário. Hoje só o Brasil produz 3 bilionários por mês. Só o Brasil. Para alimentar o sistema, aquilo que a gente começou a falar semana passada, para alimentar o sistema e fazer essa máquina girar, nós somos empurrados o tempo inteiro por uma ciranda louca de consumismo.
Não é por acaso que existem esses bilionários agora. Gente que é bilionário por causa do alto consumo, da alta procura das pessoas em fazer desses homens seres milionários, bilionários. Então, o comércio guloso, com a sua boca aberta, ele gera a cada dia insatisfação dentro de nós. Ele precisa gerar em nós insatisfação, levando-nos a crer, levando-nos a acreditar que a nossa felicidade está ligada àquilo que eles produzem, ligada àquilo que eles vendem. Você quer ser feliz? Então compre o nosso produto. Por que a gente compra roupa nova? Será que é porque a gente está precisando? Eu vou falar sobre isso semana que vem. Necessidade ou vaidade? A gente compra uma roupa nova porque a gente se sente bem com a roupa nova. Zygmunt Bauman, ele vai dizer que roupa nova, sentimento novo, né? A gente bota aquela roupa e olha no espelho, tô bonito. Aí tem um sentimento novo, produzido por aquela mercadoria nova. Porque alguém colocou na nossa mente que nós vamos ser felizes ao adquirirmos e consumirmos aquele novo produto. Então, para alimentar o sistema, nós somos empurrados para o consumismo. E o que nos empurra? Esse sentimento que é colocado em nós. Vou falar mais sobre isso, sobre a propaganda semana que vem. Que é colocado em nós, que nos leva a pensar que se ao adquirirmos aquele produto a gente vai ser feliz. E no final das contas, isso é uma idolatria, porque a nossa felicidade, ela é produzida, ou ela vai em busca de algo que não é Deus, para gerar alegria e satisfação em nós. Na década de 50, nós seres humanos consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Como falei semana passada, 20 anos depois, na década de 70, mais de 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para sustentar a família. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o padrão. O mesmo padrão. O que significa que o luxo de ontem tornou-se a necessidade básica e imperativa de hoje. Por isso que as propagandas, elas aparecem apelativas e elas tentam abrir um buraco de insatisfação dentro de nós, gritando aos nossos ouvidos que se nós não usarmos aqueles produtos, nós estaremos à margem da verdadeira felicidade. E aí muitos se rendem, a maioria se rende a esses apelos, e como vai dizer aquela definição clássica de capitalismo, compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não conhecem. Isso é capitalismo. Compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que você desconhece. Então, muitos indivíduos, seduzidos pela fascinação das riquezas,
riquezas, dos bens, daquele espírito de coisificação da vida que a gente falou semana passada. Muitos indivíduos seduzidos pela fascinação das riquezas, da coisificação da vida, eles começam a transigir valores. Nós vimos semana passada como que a mentalidade desse mundo capitalista e do mercado vai mudando os nossos valores cristãos. E essas pessoas seduzidas por esse mercado não apenas transigem valores, mas eles vão amordaçando a consciência e se curvando aos apelos, muitas vezes, de um lucro ilícito, errado. Não é por acaso que no mundo inteiro, no nosso país, é uma coisa assim, muito mais berrante. Mas não é por acaso que a corrupção, ela está incrustada na medula da nossa nação. A corrupção, ela enfiou ali os tentáculos em todos os setores da sociedade. É muito engraçado, às vezes eu estou dando aula e assim eu falo e mostro que a corrupção é algo que vem desde lá da nossa colonização. Como que ao longo da história do Brasil sempre houve corrupção, e a gente vai falando, e os alunos reagem: professor, como que pode? Professor, isso, e ficam indignados. Aí acaba a aula, vai para o intervalo, o aluno fura a fila. Eu falo assim: meu filho, você que fura a fila hoje é o político que amanhã vai estar desviando verbas. Por quê? E eles furam fila assim, ó. Vem aí, o outro que espere. Porque a corrupção, ela enfiou, colocou os seus tentáculos em todos os setores da sociedade. Parece que ela está presente em todos os poderes constituídos. Nos corredores do poder existem inúmeras ratazanas que estão lá camufladas com togas reverentes, né? Nas casas legislativas, o que existe de criminoso assaltando o erário público é uma enormidade. Então, é o que Paulo diz: seduzido pela fascinação das riquezas, as pessoas, elas vão transigindo valores, elas vão amordaçando a consciência, elas vão se curvando aos apelos do lucro, do dinheiro ilícito. E o texto que a gente leu diz que a causa maior desse quadro de corrupção, desse quadro de coisas terríveis, é o amor ao dinheiro. Paulo diz: olha, a raiz de todos os males é o amor que o ser humano possui ao dinheiro. O dinheiro, ele deixou de ser apenas uma moeda para se transformar num ídolo. Jesus vai dizer que o dinheiro é mamon, é um Deus, foi elevado à categoria de um Deus. Por ele, muitos se casam. Por eles, muitos se divorciam. Por ele, muitos matam. Por ele, muitos morrem. Temos, paradoxalmente, uma sociedade mais rica materialmente, ao mesmo tempo mais infeliz emocional e espiritualmente, por causa do dinheiro. Nesse texto que nós lemos no início, Paulo nos mostra alguns mitos
e algumas verdades acerca do dinheiro. Coisas que tem gente que crê, que continua crendo, mas que é mito. E Paulo nos fala de alguns desses mitos e algumas verdades acerca do dinheiro. O primeiro mito que o apóstolo nos mostra é que o dinheiro traz felicidade. Talvez você esteja pensando naquele ditado que diz assim: dinheiro não traz felicidade, dê o seu para mim e seja feliz, não é? Já que não traz felicidade, me dá o seu e vai ser feliz. Gente, ninguém é tolo, nécio, idiota de negar que o dinheiro facilita as coisas. É óbvio. É óbvio que o dinheiro facilita a vida. Mas daí a dizer que ele compra a felicidade é outra história. Facilitar a vida é uma coisa, agora comprar a felicidade, existe um abismo, existe um oceano de diferença entre uma coisa e outra. Um dos artistas, um dos atores mais premiados, mais ricos de Hollywood, Harrison Ford, numa entrevista tempos atrás ele disse assim: o homem ele busca apenas aquilo que ele não possui. Aí o repórter perguntou a ele: e o que é que o senhor, um ator premiado, ainda não possui? Ele disse assim: paz. Eu não tenho paz. Trouxe felicidade para ele a grana? Já ouviu falar de Aristóteles Onassis? Um dos maiores milionários que esse mundo já teve. Casou-se com a viúva de John Kennedy. Filha dele, Cristina Onassis, ela disse assim uma vez: a maior prova de que o dinheiro não traz felicidade é a minha família. Ninguém se fala na minha casa. Todo mundo brigado por causa do dinheiro. 2 semanas depois dela falar isso, dela dar essa entrevista, ela se matou. Então muitas pessoas, pode ver isso, constatar, muitas pessoas que ceifam a própria vida, elas são abastadas financeiramente. Então se o dinheiro traz felicidade, por que elas se mataram? Por que tiraram a própria vida? Olha o que Paulo vai dizer no verso 6, ele diz assim, grande fonte de lucro é a piedade. Piedade com o contentamento. O que traz lucro para a alma do homem, para a vida do homem? A piedade. E nós falamos o que é piedade semana passada. Lembra o que é piedade? Lembra quando aquele garotinho chegou para o pai e falou assim: pai, o que é espiritualidade? E aí o pai disse: olha, na vida nós temos as coisas que a gente pega e as coisas que a gente não pega. Aquelas coisas que a gente não pega são sempre superiores àquelas coisas que a gente pega. Amor, saudade, alegria, são sempre superiores às coisas. E o homem, a mulher que valoriza as coisas que a gente não pega, acima das coisas que a gente pega, é alguém espiritual, é alguém que tem piedade. E Paulo então diz: grande fonte de lucro é a piedade. Perceba que Paulo não diz que a piedade é lucro, ele diz que ela é fonte de maior lucro. Isso é verdade, porque, como nós vamos ver daqui a algumas semanas, ao falar de contentamento, é riquíssimo
riqueza, definição de riqueza é muito relativo. Porque riqueza pode ser ou pode consistir não na abundância de posses, mas na pequena quantidade de desejos. Isso pode ser riqueza. Lembra lá do poeta, quando ele disse assim, o poeta brasileiro: eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde, um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só para ver o sol nascer. Estou feliz. Uma pequena quantidade de desejos. Ele é rico. Ele é rico. Consiste não na abundância de posses, mas na pequena quantidade de desejos. Então a piedade, ela nos leva não apenas a ter riquezas espirituais, mas a viver nessa vida sem ficar almejando acumular cada vez mais, e mesmo assim a gente é feliz. Então Paulo está dizendo aqui, olha, essa ideia de que dinheiro traz felicidade, isso é um mito. Depende da forma como você vive, como você encara o mundo, a espiritualidade, as pessoas que o cercam. E aí Paulo utiliza 3 argumentos para refutar esse mito de que o dinheiro traz felicidade. Primeiro, ele diz que o homem, ele está destinado à eternidade, e o dinheiro, ele é apenas temporal. Olha o que diz o verso 7: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É porque a gente esquece que a gente vai morrer. De quando em vez a gente tinha que voltar a meditar naquelas mensagens que eu preguei anos atrás sobre a morte. Pensar sobre a morte. Porque nós não nascemos para esta vida. A Bíblia diz que nós nascemos para viver na eternidade. A morte não é o fim da linha. Isso significa que o dinheiro, ele tem vida curta, que o dinheiro não dura para sempre, que o dinheiro está fadado a se extinguir. O dinheiro, ele não pode cruzar junto com a gente a fronteira do túmulo. Vai ficar aqui. Como diz o ditado, carros funerários não têm reboques. Isso não vai levar. Então Paulo está dizendo, olha, o homem, ele foi destinado, criado para a eternidade, e o dinheiro é temporal. Nada temos trazido para o mundo e nada vamos levar dele. Então não pense que é isso que vai trazer alegria e satisfação para o seu coração, porque não é. Segundo, ele diz que a gente não precisa do dinheiro para ser feliz. Aí aqui fica muito claro. Ele diz assim: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Está aí, ó. Quer uma definição mais clara do que essa? Tendo sustento, verso 8, e com que nos vestir, estejamos contentes. Lembra do que ele diz lá em Filipenses? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto a ter fartura como a ter escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele diz, a gente não precisa do dinheiro para a gente ser feliz. Facilita as coisas.
Mas daí dizer que é Ele que traz felicidade? Repito, muitos milionários, depois de cobrir a sua alma com o pó dourado do ouro, morrem na melancolia, morrem melancólicos, cheios de dinheiro, mas melancólicos. A felicidade, ela sempre provém do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Lembra de Ageu? Lembra do que eu preguei aqui algumas semanas atrás de Ageu? Eles estavam lá fazendo as casas deles belas, lindas, apaineladas, mas aquele sentimento do saco vazio continuava, lembra? Deus disse: vai continuar. Vocês vão ter a melhor casa, vocês vão ter o melhor carro, vocês vão viajar para a Europa, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas o sentimento no coração de vazio vai continuar, porque quem preenche esse vazio sou eu. O sentimento de saco vazio vai continuar, porque felicidade não vem de nenhum outro lugar a não ser de Deus. A felicidade sempre provém do nosso relacionamento com Deus e com o próximo, e não dos bens materiais. Há um filósofo americano que ele disse: a riqueza de um homem é diretamente proporcional ao número de coisas sem as quais ele é capaz de viver. Eu já contei isso aqui. Eu vou mencionar isso em alguma mensagem lá na frente, mas está me vindo aqui à mente agora. Uma das melhores entrevistas que eu já vi no Jô Soares foi com o Frei Beto. E Jô virou para ele e falou assim: eu percebo que você não usa aquela roupa de padre, a batina. E aí entraram nessa questão de roupa. E aí Frei Beto virou para o Jô Soares e falou assim: ô Jô, eu gosto muito de ir ao shopping center para fazer o que Sócrates fazia. Eu gosto de ir ao shopping center para fazer um passeio socrático. Aí Jô, não conheço essa história, não é? Sócrates, muito antes de Jesus, tinha um shopping center lá na Grécia, imagina, né? E ele passeava pelo shopping center da Grécia. E ao final do passeio, ele virava para os discípulos dele e dizia: quantas coisas que existem aqui que eu não preciso para ser feliz. É impressionante. E aí o Frei Beto disse: Jô, eu faço esse passeio, olha, eu não preciso disso, por que... E aí ele disse uma frase que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim: o dia que a minha felicidade depender do olhar do outro, eu estou perdido, porque nunca mais eu vou ser feliz, porque eu vou querer fazer de tudo para estar bem diante dos olhos de todo mundo. E aí eu entro num estilo de vida miserável. É o que esse homem está dizendo. A riqueza de um homem é diretamente proporcional ao número de coisas sem as quais ele é capaz de viver. E o que esse homem está dizendo? O que Paulo está dizendo: a gente não precisa de dinheiro para ser feliz. Precisa de dinheiro para facilitar algumas coisas, mas para ser feliz é outra história. Então Paulo diz, os 3 argumentos paulinos são: o homem está destinado à eternidade e o dinheiro é apenas temporal. A gente não precisa do dinheiro para ser feliz. E terceiro, o desejo pela riqueza pode, na verdade, destruir o homem. Versos 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça
se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Gente, Paulo aqui, ele não está fazendo uma apologia à pobreza. O que ele está fazendo é combatendo a avareza. É diferente uma coisa da outra. A busca desenfreada pela riqueza e pelo acúmulo, Paulo diz, isso vai produzir efeitos desastrosos sobre a alma do ser humano. Lembra lá, o amor ao dinheiro fez o jovem rico se afastar de Jesus. O amor ao dinheiro fez o rico pensar apenas nos seus banquetes e desprezar o mendigo que estava lá na sua porta. O amor ao dinheiro fez Judas trair a Jesus e depois se matar. O amor ao dinheiro fez Ananias e Safira mentirem ao Espírito Santo e serem fulminados. O amor ao dinheiro, a gente vai ver daqui a pouco lá em Tiago 5, fez aqueles ricos reterem com fraude o salário dos trabalhadores que eles deviam dar. O amor ao dinheiro é a causa de muitas fraudes, de muitos casamentos destruídos, de perjúrio, de roubo, de sequestro. Por que alguém sequestra o outro? O amor ao dinheiro é a causa de muitas guerras. Principal motivo da Primeira Guerra Mundial: imperialismo, neocolonialismo, que por trás disso tudo está o quê? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro leva muita gente a apostatar. O amor ao dinheiro anestesia a alma, calcifica o coração, obscurece a mente de muita gente e acaba jogando a alma no abismo. É o que Paulo está dizendo aqui. Então, primeiro mito: o dinheiro traz felicidade. Paulo diz isso não é verdade. Segundo mito que o apóstolo nos mostra aqui no texto: o dinheiro, ele pode dar segurança. Muita gente acredita que ao ter dinheiro, mal nenhum lhes acontecerá. Nada vai me acontecer. E aí eles estão depositando a sua confiança no dinheiro e não em Deus. Viu como se transformou num ídolo? Num Deus? Gente que lá nos seus condomínios fechados, com os melhores planos de saúde possíveis, quando sai do condomínio fechado, está dentro de um carro blindado, pensa assim: nada vai me acontecer. Nada. Eu tenho dinheiro para tudo. Estou seguro. Sabe quem disse isso? Um homem. Lá nas palavras de Jesus, alguém falou assim: alma, tens em depósito muitos bens. O que ele estava dizendo? Estou seguro. Come, bebe e regala-te. Viva como você quiser. E Jesus disse: você é um louco, colocando a sua confiança no dinheiro. Na contramão desta ideologia, olha o que Paulo diz no verso 17: não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está ironizando, zombando, ridicularizando a ideia de que o dinheiro pode oferecer segurança. Paulo diz: a riqueza, ela é instável. Jesus disse para aquele milionário: esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? O que você vai fazer? Salomão diz lá em Provérbios 23: porventura colocarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará
igual o Red Bull, né? Fará asas para si, e como a águia que voa pelos céus, vai embora. Vai embora. Muitos ricos, por causa dos subornos e dos favores que conseguem por causa do dinheiro, eles acreditam que o dinheiro pode livrá-los de tudo, pode resolver tudo. Resolve tudo. Olha o que Tiago diz a essas pessoas que colocam a sua segurança no dinheiro. Abra aí, por favor. Tiago capítulo 5. Os 6 primeiros versos ele diz assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Gente, Tiago aqui ele está declarando uma sentença, está proferindo uma condenação. Comentando esse texto, Calvino diz assim: enganam-se aqueles que pensam que Tiago aqui conclama os ricos ao arrependimento. Parece-me que se trata simplesmente de uma proclamação do julgamento de Deus, com o objetivo de encher os ricos de terror, sem dar-lhes qualquer esperança de perdão, levando-os ao desespero. Então, as riquezas dos ímpios, ajuntadas, preservadas ao longo da vida, Tiago diz assim: aos olhos de Deus, tudo podre, tudo apodrecido, ou seja, não tem valor nenhum. Provérbios 11:4 diz assim: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira de Deus. Jesus uma vez virou-se para uma pessoa e disse assim: que dará o homem em troca da sua alma? Dará? Conseguirá? Tiago então diz: as vossas roupas, todas elas estão comidas de traça. Roupas ruídas pela traça. Pode observar isso na Bíblia. Roupa ruída pela traça é uma figura do castigo divino sobre a arrogância dos ímpios. Sobre esses ricos sobreveio aquilo que disse o Senhor: não acumuleis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Então Tiago está afirmando que as próprias riquezas, elas se voltarão contra os ímpios, contra os ricos, se não nesta vida, no dia do juízo. Olha o que Tiago diz: a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. Tiago está fazendo o que aqui? Ele está personificando a ferrugem como uma testemunha de acusação. Foi mesmo, a ferrugem falando lá no dia do juízo. Foi mesmo, eu fiquei naquele quarto lá durante 30 anos, ele não deu para ninguém a riqueza, acumulou, eu fiquei lá, as pessoas passaram necessidade e o dinheiro ficou lá. Vai servir de testemunha no dia do juízo para Deus julgar as pessoas. Essa ideia de coisas que servem de testemunha de acusação, objeto que é uma testemunha de acusação, é muito comum no Velho Testamento. Lá em Gênesis 31,
é dito que houve uma disputa entre Labão e Jacó. E aí Labão vira-se para Jacó e diz assim: seja este montão como testemunha entre mim e ti. Outro texto que evoca coisas como uma testemunha, e há pouco tempo eu preguei sobre esse texto aqui na igreja, lá em Josué 24, diz assim: disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, portanto será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então a Bíblia apanha, tem essa característica de algumas coisas servirem como testemunha para juízo. E Tiago utiliza essa figura aqui. E qual é a condenação de Tiago aqui? O ouro e a prata dos ricos permanecem acumulados enquanto os pobres passam necessidade. Toda aquela riqueza ficou parada, cheia de pó, com teias de aranha. Enquanto isso, as pessoas morriam de fome, padeciam na miséria. Será que essa condenação aqui, ela se aplica a mim e a você? E aí Tiago diz mais. Tiago diz assim: além de testemunha, não vai ser só testemunha não. A ferrugem, ela vai se levantar do banco da testemunha, vai pegar o chicote e vai vir bater no rico. Além de testemunha, a ferrugem vai ser o carrasco. Olha o que diz o verso 3 de Tiago: há de devorar como fogo as vossas carnes. Ou seja, o combustível que alimenta o fogo eterno do inferno é a ferrugem do ouro que eles acumularam. O que não deixa o fogo do inferno apagar é a ferrugem da prata que eles não repartiram com os necessitados. Passaram a vida inteira alimentando aquilo que iria destruí-los a eternidade toda. Além da ferrugem de seus tesouros que dará testemunho contra eles e devorará as suas carnes no dia do juízo, Tiago diz que o salário dos homens que trabalharam para eles terá uma participação importantíssima. Olha o que diz o verso 4: eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Trabalhar nas terras era algo de alguns proprietários, era algo muito comum naqueles dias. E os homens, eles trabalhavam lavrando as terras, semeando, cuidando da colheita, até que finalmente eles ceifavam. E aí, para aquele momento de ceifa, trabalhadores temporários eram contratados. E esses trabalhadores temporários, eles ganhavam por dia. Era a diária. O salário deveria ser pago no fim do dia. Esses diaristas, eles tinham as suas atividades e os seus salários regulados na lei de Moisés. E segundo a lei de Moisés, era proibido pagar esse diarista no dia seguinte. Era algo gravíssimo defraudar o salário dessas pessoas. Deuteronômio 24 diz assim: no seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porque é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti e haja em ti pecado. Aqueles homens que Tiago está condenando, eles estão retendo o salário desses trabalhadores. E o salário retido estava clamando como uma testemunha do sofrimento do trabalhador. É o que diz o verso 4. Os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. E quando Tiago fala assim, entrou no ouvido, não foi de qualquer um não, foi do Senhor dos Exércitos.
A expressão Senhor dos Exércitos é uma expressão muito comum no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento só aparece 2 vezes, em Romanos 9 e aqui em Tiago 5. Essa expressão se refere ao fato de que Deus, Ele lidera, Deus comanda os poderes existentes nesse mundo. E aqui, quando Tiago evoca o nome de Deus falando do Senhor dos Exércitos, ele está dizendo o seguinte: quem está ouvindo os clamores dos trabalhadores injustos é aquele que é poderoso para reagir com força, é aquele que é poderoso para castigar todos os injustos. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: olha, se o seu empregador, se o seu patrão é surdo a ponto de não ouvir suas queixas, Deus está atento a cada ato de injustiça que ele comete contra você. E chegará o dia em que os patrões opressores precisarão ajustar as contas, não com os seus empregados, mas com o Senhor dos Exércitos. E aí, fazendo um parênteses aqui, porque não é disso que eu estou tratando hoje aqui. Se você vive algum tipo de opressão e injustiça no seu serviço, coloque isso diante de Deus. Porque no tempo certo, da forma certa, Deus vai te responder. Você sabe qual é a pior coisa que um patrão injusto e opressor pode ouvir do seu empregado? É o empregado virar para o patrão e falar assim: eu vou orar por você. Ele está perdido. Por quê? Porque eu vou colocar você diante de Deus. Eu vou mostrar para Deus o que você está fazendo. E você vai ter que se ver com Ele. Voltando aqui, quando após mencionar a retenção fraudulenta do salário dos ceifeiros, olha o que Tiago diz sobre o egoísmo insensível desses homens. Olha aí no verso 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Ou seja, assim como o boi cevado, que não desconfia da finalidade pela qual o seu dono o empanturra de comida todo dia, os ricos, eles são engordados com as riquezas e prazeres obtidos de forma ilícita, para que quando chegarem ao matadouro do juízo, eles estejam prontos para o abate de seu coração perverso. Na verdade, o que Tiago está dizendo aqui é que a riqueza e o luxo dos ricos insensíveis é juízo de Deus na vida deles. É o que Tiago está dizendo aqui, gente. O camarada tem um carrão lindo, maravilhoso, família, tem tudo do bom e do melhor. Tudo aquilo que ele tem, ele conseguiu de forma ilícita. Tiago diz, isso é juízo de Deus para ele. Que juízo nada, o cara vai para a Europa 3 vezes por ano, o cara passeia, não sei o quê. Claro, você acha que não é juízo porque a sua mente funciona de forma capitalista. Os seus padrões, a sua cosmovisão, a leitura que você faz não é uma leitura cristã, é uma leitura capitalista. Por isso que você acha que não é juízo. Mas o que Tiago está dizendo aqui é que toda a riqueza desses homens, tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tiago está dizendo, isso é juízo. Isso é juízo. Se você faz dinheiro de forma fraudulenta e opressora, isso é juízo. Aquele boi que não faz nenhum esforço,
que fica só na sombra, sendo alimentado com a melhor comida possível. Ele pode pensar assim, né? Como que eu sou amado pelo meu dono? Como que eu tenho uma vida boa? Não sou igual aqueles outros lá que ficam pastando, olha lá, atrás de uma graminha, no calor do sol. Aí vira para o outro e fala assim: enquanto os nossos primos, os cavalos, trabalham arduamente, eu vivo aqui, ó, tranquilamente. Tiago diz: não sabem eles que aquilo que parece ser algo bom, na verdade vai servir para a sua maior desgraça. Os ricos que possuem uma vida recheada de prazeres e não são punidos ou castigados, não sabem eles que isso é o quê? É um processo de engorda dos seus corações, porque eles estão sendo cevados por Deus para o dia da matança. Então, meu irmão, quando você visualizar uma pessoa rica, que você sabe que... E olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma pessoa, para ser muito rica, ela tem que oprimir alguém. Normalmente é isso que acontece. Quem tem um pouquinho só de discernimento e estudo sabe disso. De alguma forma ela oprime alguém. Quando você vê os ricos, ao invés de você ter inveja deles, tenha piedade. Porque o que é deles está guardado. Olha para ele e diz assim: está cevadinho o bichinho, hein? Cevadinho. O dia está chegando. Sabe por quê, gente? Os nossos olhos, repito, estou encerrando e repito dizendo isso. A gente não consegue enxergar a nossa realidade com os olhos da fé. Lembra lá quando o servo chega correndo para o profeta e disse: nós estamos perdidos, o exército inimigo está vindo e nós vamos morrer. E o profeta está lá quietinho, quietinho. Nós vamos morrer, nós vamos morrer. E o profeta está lá quietinho. E ele vira: Senhor, faz assim, deixa ele ver. E aí Deus abre os olhos dele e ele vê o exército de anjos. É que a gente não consegue ver, gente. A nossa visão é muito mundana, muito materialista. Porque se nós fôssemos guiados pela visão das Escrituras, pela visão da palavra de Deus, dos princípios cristãos, a gente não ia ter inveja desses homens que enriquecem de forma ilícita e errada. Não depositem sua esperança na instabilidade da riqueza. Então, o que Paulo está fazendo nesse texto? Ele está desconstruindo mitos. Ele está destruindo mitos. Primeiro mito: dinheiro traz felicidade. Segundo mito: dinheiro traz segurança. Paulo diz: isso não é verdade. Olhem o que Tiago diz. A riqueza desse pessoal que você acha que está seguro, na verdade é juízo. É juízo de Deus. Então o que Paulo está dizendo é ilusório, é ilusão colocar a segurança e a esperança no dinheiro. Eu encerro dizendo o seguinte:
Alguém uma vez disse que existem 3 filosofias de vida em relação ao dinheiro: a avareza, a indiferença e a generosidade. Todos nós aqui nos encaixamos em alguma dessas 3 filosofias de vida. O avarento é aquele que vive para explorar o outro. A filosofia de vida dele pode ser resumida dessa forma aí, ó: o que é meu, e o que é seu deve ser meu também. O indiferente é aquele que vive de forma insensível à necessidade dos outros. A filosofia de vida do indiferente se resume no seguinte: o que é seu, o que é meu. Cada um toma conta da sua vida. Que, ao que a gente pode perceber, é o principal estilo de vida da maior parte dos cristãos. E o generoso é aquele que vive para fazer o bem aos outros. E a filosofia de vida dele é: o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Que Deus nos ajude a termos um coração generoso, a não sermos avarentos, a não confiarmos no dinheiro, porque um dos grandes motivos pelos quais as pessoas não são dizimistas, não dão as suas ofertas, não contribuem para o reino de Deus, é porque tem um coração avarento, muito avarento. Que Deus tenha piedade de todos nós. Amém.